senhoras e senhores, estamos agora com o professor Paulo Henrique Góes, que vai falar um pouco sobre autoconhecimento. Então eu vou deixar ele se apresentar um pouco e começar os trabalhos. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua presença. Eu que agradeço, Eduardo, e estou muito feliz de estar falando aqui especialmente para o Centro Espírita Luz de Assis, onde ainda muito jovem frequentei o centro e sempre foi muito bem acolhido e fazíamos um trabalho belíssimo aí na evangelização das crianças, estive integrado com a juventude. Então tem toda uma história de amorosidade com o Centro Espírita Luz de Assis. Então eu quero agradecer muito o convite e é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês falando sobre um tema muito importante, o auto-perdão, o caminho de uma nova jornada. Inicialmente gostaríamos de trazer uma fala de Divaldo Franco sobre a importância do auto-perdão. O que ele vai nos dizer? Já que é impossível voltar atrás para poder apagar o que fizemos, avancemos, fazendo agora todo o bem possível que um dia colheremos. Então, é no aqui e agora esse tempo de nós transformarmos as nossas vidas. É no aqui e agora o espaço para nós nos perdoarmos e, essencialmente, entendermos o nosso nível de consciência, entendermos quem somos em essência enquanto centelhas divinas. A princípio, algo muito importante, né? Que fala sobre a questão do auto-perdão na perspectiva da psicologia. Eu sou psicólogo transpessoal. Então, o que o auto-perdão, quais seriam os gatilhos, vamos dizer assim, que poderia dificultar o processo do auto-perdão? Primeiro, sentimento de fracasso pessoal é um gatilho bastante significativo. A falha em alcançar objetivos, falha na realização de tarefas. Isso pode levar a prejudicar o processo do auto-perdão e da autoimagem da pessoa, da autoestima da pessoa. Segundo, sentimento de culpa, falha em relação a outras pessoas, não ter dado ajuda ou apoio suficiente às outras pessoas. Isso também pode trazer um processo negativo, né, no que nós vamos chamar de auto-perdão. O remorso é algo bastante difícil nesse processo. Ter causado prejuízo a outros, atitudes nocivas, maus tratos, traição, ou o próprio arrependimento, né, quando você se arrepende. Ter causado prejuízo a si mesmo, comportamentos autodestrutivos. Então, quais seriam, gente, os sintomas que podem ser consequências da falta de auto-perdão? Muitas pessoas não sabem, mas a falta de auto-perdão pode causar graves consequências que impactam diretamente no desenvolvimento das capacidades humanas. O julgamento excessivo e a falta do auto-perdão podem abalar negativamente tanto os aspectos físicos como emocionais. Estamos falando também de algo chamado da psicossomática, e vamos ver isso agora. Alguns sinais são comuns, como, por exemplo, na psicossomática, corpo expresso através dos meus pensamentos, das minhas emoções. Então, quais são as dores mais comuns? Né? Dores de cabeça excessiva, dores musculares, cansaço diário, entre outros. Em alguns casos, a falta de auto-perdão pode agravar doenças já existentes, como problemas digestivos, gastrite nervosa, má absorção intestinal, entre outros. Uma das questões muito assim associadas à questão do auto-perdão está a questão da labirintite, distúrbios alimentares e tantos outros que trazem essa carga emocional para o corpo. Então, nessa perspectiva, nós entendemos o ser humano através dessa percepção bio, psico, social e espiritual. No que se refere a problemas mentais e emocionais, não perdoar a si mesmo pode despertar inúmeros gatilhos emocionais, como já tinha falado, para doenças psíquicas e de ordem sentimental. Aí já vamos entrar em questões mais complexas.
Além disso, o estresse gerado pela falta de perdão pode agravar quadros de ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo a depressão. Então estamos falando de um somatório, né? E como é que seria esse processo do auto-perdão, meus irmãos? Assumir o erro em termos menos pessoais. Não estamos sós. Muitas vezes poderemos ser influenciados, mas precisamos também nos perdoar. Todo mundo erra. Nós somos falíveis, né? Somos seres humanos. A gente precisa nos perdoar no sentido de que errar é humano, né? Ninguém é imune a falhas. Então a primeira ideia é aceitar a nossa humanidade. Uma outra questão importante é buscarmos a reparação. Então seria o reconhecimento desse erro, né? Pedir desculpas sim, porque erramos, porque somos seres humanos, frágeis, né? Mudança de comportamento, né? Mudar esse comportamento. Então muitas vezes eu posso transformar, ressignificar essa minha vida através de uma nova postura mental. Então é muito importante que eu mude esse comportamento. Compensação dos danos, que eu possa, de uma maneira geral, dar um feedback recompensando, e a própria reconciliação com o outro, aceitando as limitações do outro e minhas próprias limitações. Quando não existe perdão, meus irmãos, existe pena. Olha só. Então ocorre a autopunição através de uma percepção limitante de si mesmo. O que é importante nós chamarmos a atenção aqui hoje? É preciso entender que este erro ocorreu quando você estava em outro estágio de consciência. Então, eu não posso me cobrar daquilo que eu não tinha ainda a compreensão, por exemplo, espiritual. Quando eu não tinha a compreensão que eu estou aqui para aprender. E que a vida é, na verdade, uma grande escola. E que nós estamos aqui aprendendo e ensinando. Nem sempre optamos pelo processo do amor, que seria o melhor para nós todos, que é a luz da consciência espiritual, através da inteligência espiritual. Muitas vezes estamos indo pela questão do sofrimento, da dor. Então a gente pode mudar esse panorama da nossa vida, trazendo para nós um sentido, um propósito, entendendo que o outro está num estágio diferente de mim e que eu posso e devo seguir a minha vida sem partilhar a dor do outro, porque quando eu perdoo, eu fico leve, eu transformo esse peso em algo muito melhor, que é verdadeiramente o sentido da compaixão. Então, o auto-perdão o liberta de crenças limitantes que condena a si mesmo e gera culpa. É isso que é o ponto mais importante para falarmos aqui. Você não está predestinado ou predestinada a viver uma vida perfeita ou ser uma pessoa perfeita. Então, eu preciso e devo entender que eu sou um ser humano que tem as minhas fragilidades e que estou em processo de elevação espiritual, que estou buscando a minha plenitude e que a perfeição está muito longe de nós, no sentido desse planeta de expiação indo para a regeneração. Mas estamos aprendendo a amar, aprendendo através da caridade, aprendendo através do amor ensinado por Cristo. Então estamos todos aprendendo diariamente, né? E isso é cotidianamente, isso é de uma forma processual. Se você chegou a essa vida sem falhas, se nunca cometeu erros, então nunca aprendeu, cresceu ou mudou, ou desenvolveu. Porque estamos todos aprendendo diariamente, né? Cada um de nós tem falhas, e é através da exploração dessas falhas que podemos deixar que a nossa luz interior brilhe. Então é buscar esse eu superior, é buscar essa centelha divina que somos nós em essência, já que somos filhos do perfeito, né? Que temos essa luz que carregamos, que é essa luz divina. O Chico Xavier, no que se fala a questão do perdão, ele traz uma frase muito interessante para todos nós. Olha o que ele vai nos dizer. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente,
Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, muitas vezes eu estou projetando a minha sombra no outro. Muitas vezes eu estou vendo no outro aquilo que eu não quero ver em mim mesmo. Então eu preciso me perdoar para perdoar o próximo. Eu preciso trazer luz para mim para enxergar a luz do outro. Então quando o Chico, nosso querido Chico Xavier, nos traz essa ideia de se perdoar agora, dessa questão da urgência, é também a urgência de nós nos perdoarmos, à medida que também perdoamos. Então, perdoar o outro traz os 3 R's do Espiritismo, né? Remorso, que é a questão do sentimento, daquilo que eu fiz, da reparação, ou seja, sair daquela sintonia, sair daquele momento onde eu estou no quarto escuro e ir para a luz, para o sol, e renovação, que é justamente a transformação do ser. Eu preciso e devo mudar os meus paradigmas. Eu preciso rever as minhas crenças. E a crença do Espiritismo, e a filosofia do Espiritismo, e a ciência do Espiritismo nos traz a ideia de que somos seres imortais e temos a eternidade para a aprendizagem. Mas eu não preciso ficar repetindo todos os anos na mesma série. Eu posso e devo avançar na minha jornada evolutiva. Eu posso e devo trazer para mim uma chance de felicidade plena. Então, perdão está ligado à saúde. Quem vai falar isso é Fred Luskin, PhD da Universidade de Stanford. Então ele traz uma pesquisa científica bem interessante. Ele fala, por exemplo, que o perdão traz a perspectiva da prevenção e melhora da depressão, porque eu não estou preso ao passado. Tudo aquilo que me faz ficar preso ao passado me faz deprimir. Então eu não consigo fluir, eu não consigo fechar a Gestalt, eu não consigo seguir a minha vida, porque eu estou preso a esse passado, porque eu não consigo me perdoar e perdoar o próximo. O perdão, nesse estudo de uma universidade americana, traz, olha só, a ideia de aumentar a autoconfiança e a autoestima, porque eu não carrego mais nenhum peso. Eu sou leve, eu sou capaz de seguir com fluidez a minha vida. Vai diminuir, segundo esse próprio estudo, o estresse. Então, a frequência do estresse, da ansiedade vai diminuir bastante. Diminuir também o risco de doenças cardíacas, uma vez que eu estou buscando a minha homeostase, né? O meu equilíbrio, a minha estabilidade emocional. Reduz a pressão arterial e tensão muscular. Melhora, com certeza, a resposta imunológica. Então, essa pesquisa científica, acadêmica, nos traz a ideia da importância de nós sairmos desse lugar da lagarta, desse lugar preso a esse passado. Vamos entrar nesse processo de interiorização, de introspecção, que é o momento do casulo. E quem sabe, em algum momento, nesse processo da transformação, possamos acessar o que o Espiritismo nos ensina, que é a espiritualidade. Tirar essas vendas dos olhos e entendermos quem somos, e nascermos borboletas, e nascermos livres, leves, translúcidos. Então é isso que nos traz. O perdão, não é? Na verdade, um recomeço sem amarras. Né? Isso é muito importante. Para a psicologia, a definição do perdão é basicamente uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimento em relação a uma pessoa que o prejudicou, independentemente de ela merecer isso ou não. Então, quando eu liberto o outro, eu também me liberto. Quando eu me perdoo, eu também me perdoo o outro. Porque eu vou estar em sintonia com as leis divinas. Porque eu vou estar em equilíbrio. Porque eu vou estar aberto para a espiritualidade. Porque eu vou estar aberto para a educação emocional, para a educação espiritual. Porque eu vou estar aberto para quem eu sou, em verdade. Então,
isso traz uma mudança na minha vida e na sua vida. Tenha em mente que perdoar não significa deixar alguém de fora por seus erros ou esquecer completamente o passado. Não estou falando de amnésia, não estou falando de esquecimento. Ninguém vai bater a cabeça. Você não vai esquecer o passado. É com certeza mesmo, não significa voltar ou manter contato com a pessoa que o feriu. Você não precisa passar por esse processo de dor. E muito menos tolerar qualquer tipo de maus tratos. Não estamos falando isso em nenhum momento. O que o perdão significa é libertar-se para que você possa seguir em frente. É se libertar. É trazer o sentido do amor. Para que eu possa amar o próximo, né? Eu preciso me amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cristo já nos ensinava isso. Mas como é que eu posso amar o próximo mais do que a mim mesmo? Então eu preciso me amar. E para isso eu preciso curar as minhas feridas emocionais. Para isso eu preciso perdoar a minha infância e a minha família, que muitas vezes trazem para nós arranhões, feridas, memórias, programações mentais negativas, uma vez que os nossos pais são os nossos primeiros programadores mentais. Então, muitas vezes eu preciso me libertar dessa ideia da família feliz da Margarida, né? Daquela propaganda de televisão. Eu preciso entender que é a família real. E mais ainda, a família que eu mereço, a família que é um resgate, a família que eu preciso entender e compreender no sentido de uma aprendizagem diária, amar aquele que não tem afinidade comigo, que não tem atividade com você, mas é um irmão, é um filho, é um parente, é uma mãe, é um pai. Então eu preciso olhar o lado positivo que o outro tem, o lado luz que o outro tem. Porque o outro também tem sombra, assim como eu, que é essa polarização entre a luz e a sombra que habita em todos nós. Então, meus irmãos, por que é tão difícil perdoar e se perdoar? Porque já pararam para pensar sobre isso? Porque é incompreensível a motivação da pessoa de si própria para ter agido assim. Por que o outro agiu assim? E por que eu agi daquela forma? E hoje eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar o outro. Porque talvez ache que ao perdoar está a provar, você prova, né, de que você é um ser falível, você é um ser frágil. Então é preciso a gente também entender a essência da humildade. Também entender que nós precisamos nos entendermos de uma forma mais grandiosa. Que aqui essa vida é uma passagem. Então a gente precisa trazer essa reviravolta, essa reforma íntima, como um princípio do nosso processo de autoconhecimento, de auto-perdão e perdão do próximo. Então, o que nós poderíamos fazer de forma efetiva para nos ajudarmos? Primeiro, pratique a oração. Coloque-se em luz. Coloque a sua família em luz. Coloque o seu próximo em luz. Agradeça, agradeça e agradeça. Agradeça pela sua vida, pela sua história. Não é? Entenda a importância da sua ancestralidade para saber quem você é. Entre nessa compreensão da gratidão. Então, entre também na prática da meditação. Ore. A oração é uma prática meditativa. Faça essa conexão com o seu eu superior, com o divino que habita em você. Busque entender por que a pessoa faz o que faz. Entenda o outro como ele é. Entenda como você é. Acolha as suas fragilidades, as suas subpersonalidades advindas da sombra. Aceite o lado que você não quer ver, mas você possui, que são as suas cicatrizes. O lado feio que o ser humano possui, mas não quer enxergar. Sobretudo, meus irmãos, vamos expressar as nossas emoções. Vamos colocar para fora tudo aquilo que está nos fazendo mal. Vamos drenar esse emocional. Redefine, né, os seus limites. Deixe ir aquilo que não serve mais para você. Deixe ir aquilo que não está lhe fazendo bem.
Então, eu não posso e não devo fazer apologia ao sofrimento, à dor, ao ódio, à tristeza, ao medo. Eu posso entender, sim, a raiva que possuo. Eu posso dialogar com a raiva. Muitas vezes o setting terapêutico é o espaço de dialogar com a raiva, com a tristeza, com o medo. Mas eu não posso usar isso como um recurso para me colocar no mundo. Porque senão eu vou adoecer de forma severa. Deixe ir aquilo que não está te fazendo mais, lhe fazendo mal, que não faz mais parte da sua vida. Deixe ir. Deixe correr. Liberte-se de todo sofrimento. Você pode fazer isso. Basta que você tenha consciência de quem você é, enquanto espírito. De que você tenha consciência da sua missão aqui na Terra. Que você traga um propósito para a sua vida. Então, quando a gente deixar ir, deixar fluir a nossa vida, essa é uma das etapas mais difíceis quando falamos em perdoar e em se perdoar. Porque muitas vezes estamos cristalizando em nós emoções extremamente negativas. O abandono total pode acontecer em poucos dias, mas também pode levar anos. Já pensou uma jornada toda, uma existência inteira, você presa à raiva, à tristeza, ao medo, ao ressentimento, uma mágoa que te intoxica diariamente, que lhe traz doenças severas, que lhe tira o prazer de viver, é algo muito sério, meus irmãos. Então você pode se sentir melhor logo em seguida e também depois. Encontra-se num momento de movimento. E depois você vai voltar para o sofrimento. Vamos sair desse lugar. Vamos sair desse lugar que não nos cabe mais. Vamos sair desse lugar que nos dá dor. Que faz com que a gente se sinta cada vez mais frágil. Mesmo usando um discurso que aparentemente nos torna empoderados. Mas é só uma aparência. Porque por detrás existe um complexo de inferioridade muito forte. Por trás há um sentimento de inferioridade muito forte. Então, meus irmãos, o ódio que muitas vezes cultivamos, e muitas vezes também nos odiamos, tira a energia, o ânimo e a esperança. E a própria saúde física, mental e emocional. E também espiritual. Devemos, portanto, aprender a perdoar para sobreviver e viver com mais dignidade. Então, isso é um processo de educação emocional, de educação espiritual, para entendermos o que estamos fazendo aqui nesta existência. Nesse momento, estou Paulo, mas já tive muitas pessoas em existências anteriores. E provavelmente também terei outras reencarnações com outras aprendizagens com outras pessoas. Então, muitas vezes precisamos, e uma coisa que eu sempre falo lá para os pacientes, inclusive em psicoterapia em grupo, a escrita terapêutica e a manutenção de um diário também podem nos ajudar. Vamos escrever o que sentimos, vamos falar através da palavra escrita. Então, é um recurso que você pode utilizar para ressignificar essas emoções e essa autoimagem que você possui. Conhecer, gente, a sua própria história de vida e suas limitações é o primeiro passo para se livrar dos sentimentos ambivalentes que contaminam as relações. Não só as amorosas, mas também as familiares, sociais e profissionais. Então, muitas vezes, estamos presos àquele gatilho do passado, àquela imagem que não merecemos sermos felizes, aqueles pensamentos intrusos que nos dizem que nós não temos possibilidade de sermos felizes. Então, vamos ressignificar esses pensamentos quando chegam para nós. Não vamos alimentar ressentimentos. Vamos trabalhar, sim, esta amorosidade que o Cristo nos ensinou. Quando você se irrita com alguém,
a ponto de sentir ódio, é porque identificou nessa pessoa uma característica muito, mas muito parecida com a sua, ou que você gostaria de ter e não possui. Então, vamos parar para pensar o que o outro está dizendo da gente, o que do outro está falando sobre a gente. A relação entre o amor e o ódio pode ser explicada pela ambivalência emocional, uma situação muito comum em que o indivíduo tem sentimentos conflitantes em relação a outra pessoa. Então, é preciso de que eu entre nesse processo de autoconhecimento, que você entre nesse processo de autoconhecimento, para saber quem é você, para entender as suas emoções, para se aceitar como você é. E a partir daí, se liberar das amarras, como eu falei anteriormente. É o caso, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm muitos ciúmes. Em geral, o ciumento ama tanto o seu parceiro que passa a odiar o fato de o outro ser atraente ou se relacionar com outras pessoas. Então, ninguém é dono de ninguém. Então, eu preciso entender o sentido da liberdade. Eu preciso entender que estamos aqui, todos nós, nesse progresso, nesse processo de evolução espiritual, aprendendo com o outro. E quem ama, liberta. Então, eu preciso entender quem sou. E mais ainda, fazer essa ponte essencial com o eu superior. Então, trata-se de um caso em que é uma emoção negativa, no caso do ciumento, é uma emoção positiva em relação à mesma pessoa. O ódio nunca nasce da indiferença, gente. E o sentimento pode ter origem no medo de perder o outro, receio de ser rejeitado ou até mesmo de ser uma reação desencadeada por uma admiração profunda. Então eu preciso entender quem é que eu sou, o que é que o outro espelha, como é que o outro faz com que eu me veja. Sempre a gente vai trabalhar a pessoa, como a pessoa é, como a pessoa se vê, né? Quais são as crenças que o outro possui. É importante refletir e identificar os motivos de nutrir sentimentos negativos para si e para o outro. Só assim é possível entender e associar esse desconforto e seus conflitos internos. Então, o que é que está fazendo? O que é que eu estou fazendo nesse momento da minha vida? Eu vivo plenamente ou estou sobrevivendo? Eu estou pagando contas? O que é que você está fazendo da sua vida nesse momento, meu irmão, minha irmã? Qual é o sentido que você está trazendo para a sua vida? Qual o sentido que você traz para acordar diariamente e viver o seu cotidiano, seja na sua casa, seja no trabalho diário? Qual a motivação que você traz para seguir em frente? Né? Então, eu preciso estar atento para isso, trazendo para mim um novo sentido de vida, entrando nessa estrada da vida, construindo uma nova jornada. Então, meus irmãos, é muito importante. E aí a gente pensa na frase de Emmanuel, né? Que ele traz algo bem interessante. O espírito amigo, né? Que psicografado por Chico Xavier. Ele vai dizer: perdão é tolerância, e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Então eu preciso entender que eu preciso perdoar para que eu me perdoe. Que eu preciso amar, e sempre esse amor vai ser consequência desse alto amor. A caridade tem que ser espontânea. A caridade é uma ponte para o outro. Né? Fora da caridade não há salvação. Mas eu preciso entender também que a caridade não é só um donativo, não é só dando algo. Quando eu não me amo, quando eu não me perdoo, quando eu não me aceito, eu estou preso. Preso, muitas vezes, a uma subpersonalidade de vidas passadas. Muitas vezes eu estou preso a um inconsciente que não me faz seguir, fluir. E que muitas vezes eu estou repetindo padrões comportamentais de vidas passadas
e desta mesma. E o que eu preciso e devo transformar a minha vida no momento que eu amplio a minha consciência. No momento que eu vejo que a vida ela é passageira, essa vida terrena, corpórea, portanto, ela foi uma oportunidade que o Pai nos ofereceu para aprendermos o sentido do amor, aprendermos o sentido da caridade, aprendermos o sentido da fraternidade. Então é muito importante que a gente pare para refletir sobre como estamos conduzindo as nossas próprias vidas. Como é esse mental? O Freud vai chamar de realidade psíquica. Como é que eu estou alimentando a minha mente? Que crenças eu estou alimentando? São crenças limitantes que fazem com que eu fique congelado, que fazem com que eu não consiga ver a mim mesmo, mas sim a vida do outro? Que crenças são essas que eu estou alimentando diariamente? Ou são crenças impulsionadoras que fazem com que eu entenda que tudo é passageiro? Que eu entenda que a vida traz um sentido muito maior do que apenas o ter. Nos traz o sentido do ser. E o ser é imortal, porque o espírito é imortal, não o corpo físico. Em outro momento, Emmanuel, ele traz também algo bem interessante para nós refletirmos. Ele fala o seguinte: somente quem perdoa consegue libertar-se para a experiência de ordem superior. Porque eu vou aumentar a minha frequência. Porque eu vou estar em uma outra sintonia. Porque eu não vou estar preso à escuridão, à sombra que habita em mim. Eu vou trazer a oportunidade de elevar a minha mente através da oração, através de uma prática cristã, através do alto amor e do amor ao próximo. Então, quando a gente vê o nosso querido Emmanuel nos trazendo essas frases, esse sentido, nos mostrando um caminho florido, um caminho de a vida, um caminho de a esperança, um caminho onde a gente consiga entrar nessa conexão com o divino. A gente para pensar muito o que nos faz estarmos ainda presos a essa aridez, a esse deserto. Não é? O que nos faz ainda estarmos presos aos nossos atavismos. Então, existem 5 etapas do processo do perdão. Primeiro, perdoar o outro, né? É indignação. Eu fico indignado com o comportamento do outro. Eu fico impactado com o comportamento do outro. Depois eu vou entrar no processo da compreensão e entender que o outro está no nível de consciência dele, que eu não preciso me contaminar com o nível de consciência dele, que eu não preciso me contaminar com a energia dele, com a forma dele pensar, com as crenças e valores. E aí eu entro em um processo de compaixão, porque eu sei o quanto é sofrível uma pessoa que está preso ao sofrimento. E logo depois, nós vamos entrar no processo da misericórdia, nos ensinado pelo nosso querido Jesus Cristo. E depois vamos esquecer simplesmente todo esse processo de dor, porque vamos seguir com a nossa jornada. No processo do auto-perdão, existe também uma evolução, né? Primeiro começamos pelo processo de culpa. A culpa por aquilo que fizemos pelo outro. A culpa pelo ato errôneo que realizamos. Pelo ato impensado. Isso é o primeiro processo, a culpa. Então, eu já tomo consciência que algo ruim eu fiz, né? Que eu realizei.
Logo depois eu vou entrar no processo do remorso, eu vou sentir, nossa, por que eu fiz assim? Por que eu agi daquela maneira? Por que eu fui tão radical? Por que eu fui tão severo assim com o outro? Ele é falho assim como eu sou. Por que eu estou assim, dessa maneira, tão inflexível com o outro? Aí depois, nesse mesmo processo, a gente vai entrar no que chamamos de autoaceitação. Então eu aceito o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Né? E nisso, minha gente, eu vou ter para mim, né, a autoaceitação. Porque eu vou aceitar o que eu agi, da forma com que eu agi, e eu vou entrar nesse processo da autoaceitação. De quem sou. E aí sim, eu vou poder integrar a luz e a sombra que existe dentro de mim. E eu vou trazer o que é o mais importante para todos nós, que é o comportamento renovado, que é um homem transformado, que é um ser humano evangelizado, um homem que comunga com as ideias do Cristo, um homem que tem ideias em que o Espiritismo nos traz a ideia da libertação através de um conhecimento, de algo muito importante para todos nós. Então, quando a gente entende que o processo do perdão e do auto-perdão estão paralelos, a gente começa a entender quem somos, as nossas reais fragilidades, as nossas personas anteriores e a nossa persona atual. E para finalizar, estamos aqui entrando nesse processo da finalização. Não sei se eu vou ter perguntas para responder, ainda não acertei com o Eduardo, mas vamos levando. Né? Eu acho que não. Existe uma oração. Tem, Eduardo, perguntas? Se quiser alguém perguntar, a gente vai transmitir pelo chat, viu? Não tem problema algum. Eu estou aberto para as perguntas. Quem quiser, é só. E quem estiver aí no Centro Espírita Luz de Assis e quiser fazer uma pergunta, fique também à vontade. Então, o Chico Xavier, né, ele traz uma oração do perdão. Ele começa, gente, de uma forma tão fabulosa, colocando: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Quando Cristo nos perdoou no Calvário, quando Cristo percebeu as nossas limitações, da nossa pouca compreensão sobre a sua missão, sobre a sua luz, sobre o seu propósito aqui conosco. Então, nesse primeiro momento da oração de Chico, ele pede ao Pai, ao Mestre Jesus, compreensão sobre nossas dores, compreensão das nossas limitações, da nossa pequenez. Continuando a oração, ele fala: auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal que está em mim e o mal que está no outro. Porque eu não terei sintonia com a sombra, com o mal. Porque eu estarei em luz. Porque eu estarei numa outra sintonia energética. Então, muitas vezes, não vou precisar nem perdoar, porque a pessoa nem nos feriu. Porque estamos em uma outra instância psíquica. Então, nesse segundo estrofe da oração, a gente entende a importância de trazer a luz para a sombra. A importância da oração diária. De trazermos o Evangelho para o nosso lar. De entendermos que estamos unidos e ligados por alguma razão. De entendermos que a nossa família é constituída para encontrarmos o amor e aprendermos a amarmos uns aos outros. No terceiro estrofe ele fala: induz-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Gente, olha só que grandiosidade.
ele nos mostra que somos tão enfermos como o outro. Mas estamos com uma saúde psíquica, mental, emocional e espiritual melhor. Então temos mais que oferecer do que receber. Então vamos doar para aquele que nada tem. Vamos doar uma palavra amiga. Vamos doar um abraço. Vamos doar um sorriso. Vamos doar uma prece. Vamos mudar essa nossa história de vida através de um novo enredo. Vamos mudar essa história pessoal. Vamos aproveitar ao máximo esta reencarnação. Lembrando que esta é a melhor reencarnação que nós temos, porque é a mais recente, é a última, a que estamos vivendo. O que é que estamos fazendo no aqui e agora, nesta reencarnação? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a vida do próximo? O que eu estou cultivando diariamente? Através dos meus pensamentos, através das minhas palavras, através das minhas ações? Qual é o cultivo que eu estou realizando? O que eu estou verdadeiramente semeando? Somos todos semeadores, meus irmãos. Então vamos semear, como a palavra da oração do perdão, aqui de Chico, vamos semear paz, amor, união. Vamos semear uma vida melhor, um planeta que está indo para a regeneração. Vamos entrar nessa sintonia planetária de mudança e transformação. Vamos sair desse lugar do instinto e da dor. Alguma pergunta, Eduardo? Já está aparecendo aqui bastante. Vou colocar a primeira na tela. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Você falou na tela e eu saí da tela. Então, aguardando o feedback de Eduardo, para que possamos continuar esse bate-papo, essa ideia da interação. Desculpe, não tá. Como você explica o eu desculpo, mas não quero você perto de mim? Não é perdão. Eu desculpo você, mas não quer dizer que eu tenha que ter afinidade com você. Então, eu te perdoo pelo ato, mas isso não quer dizer que eu confio em você. Eu não tenho que estar em processo de sofrimento contínuo. Não é isso. Eu te perdoo porque eu tirei de mim aquilo que me fazia mal. Eu extirpei esse mal que havia dentro de mim. E peço que você encontre a tua luz. Mas não necessariamente eu preciso estar ao lado de alguém que me faz sofrer. Né? Então eu te desculpo. Segue a tua luz. Encontre a tua luz. A Paula na internet está perguntando como você, Paula, como nos libertar do perdão com relação às nossas relações com o nosso Pai? Vejo que é bem específica, né? Ao nosso Pai Deus ou ao nosso Pai biológico? Ao nosso Pai biológico. Ela vai ter que complementar aqui na internet, eu coloco novamente. Deve ser o nosso pai biológico. Pode ser o pai biológico. Olha só, primeiro, esse pai biológico, essa família que você foi constituída, muitas vezes é constituída por espíritos que não têm afinidade, mas que vieram aprender através da lei do amor, através dessa ligação fraterna que é a família, a vocês se perdoarem. Então, muitas vezes, o pai te deu aquilo que ele tinha, o teu pai biológico. E se ele tinha pouco para dar, ele deu muito pouco. Isso não quer dizer, Paula, que você precise viver, né, numa frequência da aridez. Que você continue numa frequência, né, numa sintonia da escassez. Por quê? Porque o oposto do amor é o desamor. Se ele não conseguiu te amar com plenitude, com a forma que seria o papel dele enquanto pai,
é porque ele não pôde, ele não sabia fazer isso. Então cabe a você a entender esse processo de seu pai e entender muitas vezes que ele pode ter te amado com pequenas ações. Seja comprar de um presente, seja cuidar de você, seja te orientar, colocar você na escola, comprar roupa, não sei o que. Mas ele pode ter tentado buscar esse sentimento que ele não soube expressar através de pequenas ações, que para nós seria obrigação. Mas era a forma com que ele tinha de prover a família, por exemplo. Ou se, por exemplo, ele abandonou a família, se é esse caso, é porque ele ainda não tinha a segurança necessária para assumir uma família, não é? De verdade. Ele perdeu a grande chance de ter uma filha maravilhosa como você, Paulo. Isso, a Manuela confirmou que é o pai biológico. Exato. Mas vamos lá. Manuela ou Paula? Não, foi a Manuela que perguntou. Desculpe. Manuela. Então, tá. Mas é isso aí. Manuela. A Nilma fez outra pergunta aqui. Querido Paulo, quando percebemos que perdoamos verdadeiramente, quais são os sinais que superamos a mágoa? Quando nós não sofremos mais. Quando nós não pensamos, isso não traz mais sofrimento, não traz mais dor, não traz mais peso, não traz mais angústia. Quando o seu coração está leve. Então, quando nós perdoamos verdadeiramente, nós liberamos aquilo que não é nosso. Quando nós trabalhamos com, por exemplo, questões da dinâmica familiar, eu me liberto de todo o sofrimento que não é meu e sigo a minha vida. Porque na maioria das vezes as nossas famílias são famílias kármicas, que estamos aprendendo através desse processo reencarnatório a aceitarmos o outro como é, e muitas vezes, meus irmãos, em vidas passadas já estivemos juntos e tivemos algumas adversidades e que estamos aqui neste momento, nesta existência, para perdoar e para aprendermos o amor. A essência do amor, né? Por isso o esquecimento. Vamos lá. O Adriano, ele colocou aqui, como acolher nas sombras? Como acolher as suas sombras? Adriano, né? Adriano, você acolhe as suas sombras no momento que você aceita quem você é. No momento que você, toda vez que você reprime algo que há em você, você agiganta a sua sombra. Toda vez que eu aceito e dialogo com as minhas sombras, elas diminuem. Então eu preciso primeiro me perdoar. Eu preciso primeiro aceitar quem sou. Eu preciso entender o porquê essas sombras existem. E a maioria das vezes não querem nos fazer mal. Elas querem nos proteger. Mas elas estão ainda, não tem uma orientação, uma coordenação. Então a gente precisa trazer esse nível de consciência para que a gente possa se educar espiritualmente. Trazer uma educação emocional. Construir pensamentos edificantes. Então, quando a sombra chega, ela chega de forma arrebatadora. Então, eu preciso dizer a ela que eu não estou mais com medo. Trabalhar o medo de ter medo. É uma grande chance. Entender a sua essência, que é divina. Então, a gente pode, isso através da prática da oração, da prática da meditação, você pode mudar o seu psiquismo e se educar e entender as suas fragilidades, uma grande oportunidade de sua evolução espiritual. Eu acho que o chat agora deu uma paradinha. Bom, então continuando, depois você pode me interromper quando quiser. Fechando a oração do Chico sobre o perdão, ele vai nos dizer: Senhor Jesus, sempre que nos citamos vítimas das atitudes de alguém, faz-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. É a questão de você colocar, né, a lente da empatia, de você colocar esse olhar humanizado e espiritual para com o outro. E você entender que a falha do outro também é a sua falha, enquanto ser humano. Então, quando você aceita quem você é,
Você aceita as suas sombras, né? Você entende também que o outro está no mesmo processo, que estamos evoluindo juntos. Uns já acordaram para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Outros estão dormindo ainda na materialidade, acreditando que aqui é a única existência, ainda presos ao materialismo, ainda presos a atavismos que trazem de vida após vida. Mas, em algum momento, eles vão acordar, porque essa é a lei da evolução. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe sempre e que possamos aproveitar ao máximo esta vida na alegria, trazendo sentido, trazendo amorosidade para as nossas vidas, trazendo prosperidade para as nossas vidas, não só no sentido financeiro, mas sobretudo no sentido espiritual, sendo abundante de sentimentos, trazendo para nós uma mesa farta, onde todos nós iremos compartilhar a alegria de viver, compartilhar o verdadeiro sentido da fraternidade. E isso tudo nos traz um sentido maior de estarmos aqui. Não importa a religião, não importa o credo, não importa o que eu estou fazendo. O Espiritismo é uma grande seara que, através da codificação de Kardec, nós aprendemos muito, mas precisamos ter a prática, não só a teoria. Precisamos ler o Evangelho, mas precisamos praticar o Evangelho. Precisamos ler o Livro dos Espíritos, mas nos entender espíritos. Precisamos entender que estamos todos nessa mesma marcha evolutiva. E para isso, meus queridos irmãos, que possamos ter, nesse momento, a simplicidade necessária, a humildade necessária, para que possamos perceber o quanto a vida é bela. Hoje, nesse momento, o que você já fez? Olhou para a lua, agradeceu a lua, agradeceu a sua família, agradeceu o quanto você é rico ou rica, independente do quanto tem no banco, porque você tem saúde, porque você tem uma consciência plena de quem você é, porque você traz para o outro o melhor que você possui. Mesmo que sendo uma pequena moeda, uma moeda pequena, como foi o caso da viúva, que deu o seu melhor. Se você não tem nada para dar, dê um sorriso. Acene, ore. Entenda que todos nós estamos interligados através do poder da mente. O homem é um ser energético. O pensamento é energia. Então vamos usar esse grande instrumento, que é a mente humana, para construirmos um mundo melhor. O mundo que queremos viver. O mundo que queremos enxergar. O mundo que os nossos filhos merecem ter. Os nossos netos também viverão. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, irmãos. Paulo, muito obrigado pela palestra, mas ainda tenho duas perguntas que me entregaram, né, da plateia, viu? Certo. Como conseguir perdoar as pessoas que já se foram? O William perguntou. William, as pessoas que se foram já estão em outra instância, que não é a nossa, estão no mundo espiritual. Você pode perdoar através da oração, pedindo primeiro o auto-perdão e o perdão para essas pessoas, para que essas pessoas entendam que, apesar de todo o mal que fizeram, de toda a dor que trouxeram, você não está mais nessa sintonia. E que, com certeza, quando você estiver no mundo espiritual, de forma desencarnada, uma vez que nós estamos de forma temporária, muitas vezes através do sono, né? Quando você estiver definitivamente, você não esteja nesse estágio vibratório que essa pessoa está, de sofrimento. Então, perdoe para se perdoar. É um princípio interessante. Eu te perdoo e eu me perdoo. E agora eu sigo minha vida. Entende? Tire essas amarras. Se liberte. Você é capaz disso. Essa pessoa não merece que você se torne um prisioneiro de si mesmo, um algoz de si mesmo. Se ela te fez mal, perdoe e siga a tua vida. Ela já está numa outra dimensão, na dimensão espiritual.
Você está nessa dimensão, você está aprendendo com essa dimensão. Então tem uma prática cristã. E o princípio é: se ame. Se ame para amar o próximo. Se ame, sempre. Nessa contínua aprendizagem do auto-amor. Bom, tem a última agora. Cite algumas formas de ajudar quando nos sentimos magoados pelos outros. Bem interessante, né? Olha só. O primeiro momento, como eu já falei anteriormente, busque entender por que as pessoas fazem o que fazem. Por que o outro está nesse processo dessa coisa. Então, entre no processo da compaixão, da compreensão, da empatia. Expresse suas emoções, coloque para fora, drene a sua emoção. Né? É uma coisa bem importante você fazer isso. Porque se você assim não fizer, você vai ficar adoecido. Então, o primeiro passo, nesse primeiro momento, é você conseguir drenar esse emocional. O segundo momento é você trazer luz para você mesmo, força para você mesmo, através da oração, através da leitura do Evangelho, das obras de Kardec, da própria doutrina espírita, que ela é por si, gente, acolhedora. Ela nos dá um manancial enorme para entendermos quem somos, para entendermos qual é a nossa verdadeira face, porque não é esse corpo físico, é a nossa essência que é espiritual. Entenda. Então o exercício é mudar de postura mental, colocar para fora o que fala, através da fala, através da escrita, como eu falei, drene esse emocional e feche o ciclo. Feche essa gestalt, continue na sua vida, siga a tua vida, chore se for necessário, chore, coloque tudo para fora, faça a catarse, sabe? Elimine tudo que está lhe fazendo mal e depois respire fundo, agradeça e siga. Existem várias técnicas para isso, técnica respiratória, técnicas meditativas, contemplativas, que você pode trazer para você. Mas precisa necessariamente que você saia desse lugar de vítima, que você saia desse lugar de que está doendo, saia desse sofrimento. Você pode e deve buscar a autocura dessa dor que você sente. Ok? Ok. Muito obrigado mais uma vez, Henrique. A palestra foi muito boa. A gente tem aqui algumas outras perguntas. Eu vou lhe encaminhar pelo Zap para dar uma olhada. Né? O público, tanto na internet quanto aqui, está muito assim, cheio de perguntas. Eu acho que você vai ter que repetir outras palestras mais vezes. E a gente vai diminuir o tempo da explanação e abrimos mais tempo para perguntas. Tá certo? Vamos nos concentrar agora. Gente, gratidão. Oi. Vamos orar. Acho que até o sistema de segurança quis fazer uma pergunta, viu? Que o alarme disparou aqui. Aí eu tive que desligar. Mas vamos lá, gente, nos concentrar, fazer nossa meditação para encerrar. Senhor e Mestre Jesus, rogamos a vossa bênção nesse momento. Agradecemos a digníssima palestra do professor Paulo Henrique Góes, que esse autoconhecimento que ele nos prospectou, essa introdução, consiga nos levar para casa, né? Repensando o nosso jeito de ser. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixai cair em tentação, livrai-nos do mal, assim seja. Senhor, muito obrigado por esse dia. Até mais. Muito obrigado.
Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado também. Muito obrigado por esse momento.